A maioria das pessoas que você conhece sofrem ou vão sofrer, morrem ou vão morrer de algumas doenças. A doença que mais mata no mundo hoje em dia é a doença cardiovascular e ela é seguida não tão de perto assim, mas por diversos tipos de cânceres. No projeto 0800 de hoje a gente vai conversar sobre câncer e sobre se é possível tratar e até curar câncer com jejum terapêutico. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Eu tô aqui me banhando, né, pegando um solzinho. Eu tô em São Paulo nesse momento. Vim de Paraty. Lá em Paraty tá frio e tá úmido, né? Então toda oportunidade que eu tenho de dar uma aliviada no mofo, né, eu aqui pego um sol. Não sei se eu vou aguentar, tipo, uma hora inteira de sol. Eu já tô aqui uns 20 minutos aqui nesse movimento, esse solzinho da manhã. Vamos ver o que acontece. Então, hoje no 0800 a gente vai conversar sobre esse tema que é absolutamente importante. Já venho falando disso muito para você, né? E hoje respondendo uma pergunta específica, né, que vocês já me fizeram várias vezes e trazendo evidências científicas modernas e também um pouquinho do olhar do Ayurveda. Mas antes da gente começar, vamos para as notícias da semana. Essa semana eu não peguei muitas notícias, eu queria focar mesmo no nosso estudo aqui de câncer, mas algumas coisas me saltaram aos olhos, né? Então, brevemente aqui para você, né, algumas notícias interessantes. A primeira delas eu peguei lá no jornal O Globo, no caderno de saúde. Parece que estão mudando a regra, né, de nomenclatura dos pães, né, ou dos alimentos, né? Então, a gente não vai mais ver, né, que o pão ele é 100% integral. Né? Parece que eles estão tirando essa nomenclatura de que o alimento ele é integral e estão substituindo isso por natural. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Me diz aí o que você acha nos comentários, mas o fato é que, né, quem costuma comprar produtos integrais já observou que a expressão 100% integral está sendo retirada das embalagens dos pães, biscoitos e torradas. No lugar, a gente está colocando, né, a indústria, na verdade, a gente, né, está colocando palavras como natural, nutrição, vida, né? Essa mudança está relacionada a uma resolução da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com regras novas, né? E olha que interessante, os produtos, né, eles não eram 100% integrais mesmo, né? Então, é uma mudança muito louca, né? Indústria muito louca, mas eu tô trazendo isso aqui para você porque eu acho que isso aqui é importante. Eu acho que isso aqui é importante para abrir o seu olho em relação a essas. Quando você vai comprar um negócio no mercado, você acha que você está comprando um pão que ele é integral, né? Só que a real é que, né, essa regulamentação está entrando em vigor em 22 de abril, então relativamente recente. Um produto pode ser classificado como integral quando ele contém no mínimo 30% de ingredientes integrais. Então, olha que interessante, né? O produto ele pode ser classificado como integral quando ele tem no mínimo 30% de ingredientes integrais. Quer dizer que o produto pode conter um pão, pode ser 70 podia ser 70% não integral e ser chamado de integral, né? Ou 69% não integral e ser chamado de integral. Né? A quantidade dos ingredientes integrais tem que ser também, ou então, né, superior à quantidade de ingredientes refinados, né? E a quantidade, desculpa. Antigamente era assim, pelo que eu entendi, né? E aí elas estão mudando esse negócio, né? Ah, não, isso aqui é a regulamentação de agora mesmo, mudou para isso, né? Então, se o alimento for no mínimo 30% integral e a quantidade de ingredientes integrais for superior a de ingredientes refinados, aí você pode chamar ele de integral. E isso está tirando um monte de pães do mercado que eram chamados de integrais e que não são integrais, né? Porque eles não cumprem essa regra básica. E aí achei interessante, assim, porque muitas vezes a gente compra, né, o negócio no mercado e você não entende que o rótulo ele segue algumas regras e que muitas vezes a empresa, né, a indústria, ela tenta colocar no rótulo alguma coisa que vai te estimular a consumir, né? Eu sei que isso é óbvio, mas a gente não pensa, né? Quando você vai no mercado e você vê um negócio escrito saudável, né, você parte do princípio que aquilo ali é saudável. E você não entende que tem regras para você poder colocar algumas palavras no rótulo das coisas e não colocar outras, né? Então você, como consumidora, como consumidor, você acaba consumindo produtos com base no que a legislação diz
que você pode ter, né? Pode colocar no rótulo do produto. Então, não é que está escrito no rótulo e isso é necessariamente verdade. É que está escrito no rótulo, vê a diferença. O que a legislação diz que pode estar escrito no rótulo. Então, até 22 de abril, você tinha regras que diziam que o pão podia botar lá que ele era 100% integral, ou integral, sendo que ele nem era majoritariamente integral. Então, a Anvisa está apertando um pouco o cerco aqui, né? Para ver se os produtos, né, enfim, se eles são, né, que são integrais, falam que são integrais, e os que não são, dizem que não são. Que é meio óbvio, mas a gente como consumidor, né? Então agora, né, os produtos vão trazer expressões como 35% integral, 40% integral, né, em vez de dizer que é 100%, porque não é, né? Ou, né, dizer que é uma coisa para enganar você, né, basicamente. Só que o que está rolando agora é dizer que o negócio é natural, né? Então, eu, como indústria, imagina que eu tenho a permissão, seguindo algumas regras, de colocar lá no rótulo que meu produto é 100% natural, né? Ou que ele é natural. E aí isso, eu não sei, o que você acha, né? O que você acha que engana mais, na real? Eu não sei, eu como consumidor, eu não compro muito essas coisas, né? Eu tenho a tendência, lá em Paraty, tem um produtor de pão de fermentação lenta, não sei o que lá, que a gente gosta bastante, a gente acaba comprando nele. Então eu não sou muito. Não é tão comum, de repente, eu comprar pão de padaria, assim, né? E aí, óbvio que quando eu compro pão de padaria, né, de saco, tipo Nutrela, umas marcas assim que eu acho que são um pouquinho melhores, eu sei, né? Eu tô vacinado, eu sei que aquele negócio que tá escrito no rótulo não é necessariamente o que tem dentro. Então eu paro para ler os ingredientes, né? Dou uma pesquisada. Mas eu acho que a maioria das pessoas não faz essas coisas, né? Você é assim meio nerd, você dá uma pesquisada para saber se o produto que você está comprando ele é saudável dentro dos seus critérios de saúde? Eu acho que a maioria das pessoas não faz isso, mas não sei, de repente você que está aqui no Vida Veda é um público diferente. Então me conta aí nos comentários como você é quando você, sei lá, você compra pão ou você nem compra pão, você vai comprar uma coisa de embalagem, um biscoito de pacote, alguma coisa. Você para ler os ingredientes, você para pensar, né, no que é. E aí fica a minha dúvida aqui, né? Se um negócio está escrito que ele é integral ou se está escrito que ele é natural, qual dos dois você acha que te enganam mais, sabe? Sabe? Tipo, de você achar que aquilo ali é saudável. Né? Então, de repente, eu não vou poder botar, né, no meu pão, eu não tenho marca de pão, mas imagina que eu não posso botar mais no meu pão que ele é integral, mas eu posso botar que ele é natural. Só que o que é natural, né? De repente, isso vai confundir mais as pessoas do que ajudar. Eu não sei, tô jogando a dúvida aqui pra você. Né? E vamos em frente, porque eu tenho mais duas noticiazinhas. A próxima notícia também é do Globo. E na verdade, sabe quando eu fui ler essa notícia aqui do pão integral e aí caí na próxima? E foi muito interessante porque, né, é uma notícia sobre como o interesse sobre o intestino disparou entre brasileiros e brasileiras. Quase todos os pacientes têm algum problema ligado ao trato gastrointestinal, intestino preso ou solto, gastrite, azia, problema de digestão. E aí eu falei, opa, interessante essa matéria. E aí, não, né, para minha surpresa absoluta, foi escrita por ninguém mais, ninguém menos que a Angélica Banhara, que é amiga, né? Muito minha amiga hoje em dia, né? E aí eu falei, pô, escrito pela Angélica, aí que eu vou ter que ler mesmo, né? Então vou botar o link para essa matéria aqui também, para esse blog da Angélica do Globo lá, né, aqui na descrição desse vídeo no YouTube. No Instagram eu não consigo botar links, né? Mas esse vídeo sai no YouTube depois, até alguns dias depois. E aí você pode ler tudo isso aqui na íntegra, porque eu não vou ler, né, na íntegra. Mas foi interessante, a Angélica, eu acho que deve ter entrado em contato com a galera da Google, né, da Google Trends, e eles falaram que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais interesse pela busca de problemas gastrointestinais, né? Pesquisa por intestino triplicaram, comparando com os primeiros 4 meses desse ano, e essa matéria é bem recente, acabou de sair, saiu hoje. Então, no último ano, as buscas por doença de Crohn's, colite ulcerativa, doenças inflamatórias intestinais, elas cresceram mais de 200%. Loucura, né? As pessoas estão cada vez mais pesquisando sobre problemas intestinais. Mas por que será? Por curiosidade, né? Por nerdeza? Não, porque elas estão sofrendo desses problemas, né? Como soltar o intestino é a pergunta mais buscada sobre intestino no Brasil, seguida por o que é constipação intestinal. Né? E aí a Angélica ela vai lá tentar entender, né? Conversou com a Daniela Cano e tal, sobre por quê, né?
É, e aí a Daniela falou, né? E eu assino embaixo. No consultório é difícil chegar alguém com intestino normal. E é muito verdade isso. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas de Ayurveda que 80% dos pacientes, pelo menos que eu vejo na clínica, são pacientes de indigestão, de algum tipo de indigestão. Né? E é interessante porque a maioria das pessoas elas não se identificam como pacientes de indigestão, a menos que eles estejam tendo, sabe, dor, gastrite, refluxo, alguma coisa muito dolorosa mesmo, né? A maioria das pessoas acha que ficar, sei lá, 3 dias sem ir ao banheiro é normal. E que constipação não é um sinal de que o intestino não funciona direito ou que a digestão tá ruim. Percebe isso aqui? Porque isso aqui é a Ayurveda raizona, vai. Pra gente, no Ayurveda, se a pessoa tá constipada, né, se ela não vai ao banheiro todo dia, e isso para mim já é constipação, na medicina moderna não é, né? Se você vai ao banheiro 3 vezes na semana, você é considerado normal, né? Mas para a visão ayurvédica, se você não vai ao banheiro todo dia, isso não é normal. Né? Muitas vezes eu recebo um paciente na clínica que me diz: olha, eu sou constipado, quer dizer, eu vou ao banheiro a cada 3, 4 dias. E eu pergunto: como é a sua digestão? Aí a pessoa fala: normal. Né? A gente não tem a sensação de que a digestão tem a ver com a ida ao banheiro. Faz sentido para você? Eu não sei se você já tinha essa visão de que digestão e banheiro tem a ver, mas a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas, eu falo isso por minha experiência com alunos e alunas e pacientes, milhares e milhares de pessoas, né? Elas não têm essa sensação. Elas têm a sensação de que ir ao banheiro é uma coisa e digerir é outra coisa. É como se digerir acontecesse no estômago e ir ao banheiro acontece no intestino, né? E o trato gastrointestinal, ele é da boca ao ânus, né? Tudo que acontece, né, dentro desse rolê aí. E achei interessante, vou botar essa matéria para vocês na descrição do vídeo no YouTube, se você quiser ler a matéria inteira, mas achei interessante porque ela me pegou a minha atenção, né, na hora que eu tava lendo o Globo, sabe? Aparecem aquelas matérias do lado, assim, aí eu olhei e falei, opa, interesse sobre o intestino dispara. Que bom, né? Pra mim isso é uma boa notícia, as pessoas estão começando a conectar os pontos aqui. Terceira e última notícia, né, do nosso dia de hoje, que eu quase caí da cadeira para trás e depois fui descobrir que pelo visto eu tô louco, né? Então, talvez esse seja o momento da revelação, porque eu li essa matéria, eu quase caí para trás e aí parece que eu é que tô louco, não é o mundo que tá louco. Médico receita sorvete de chocolate e Free Fire para uma criança. Não é maravilhoso? O paciente se apresentou, uma criança de 9 anos se apresentou com nasofaringite aguda e o médico prescreveu, né, sorvete de chocolate porque o alimento gelado ele pode ser um anestésico, ele ajuda a aliviar a dor que, né, a nasofaringite ela gera. E eu sem brincadeira, né? Óbvio que isso aqui não saiu no Globo, saiu no Itatiaia. Eu não sei o que é isso, mas eu trago notícia de um monte de jornal diferente para você. E realmente, assim, eu não sei o que você acha disso aqui, quero muito saber a tua opinião, mas eu pessoalmente, cara, eu fiquei bem consternado, assim, eu achei bem louco. Para ter saído no jornal é porque alguém mais deve ter ficado consternado que nem eu fiquei também. Acho que o sol tá começando a se esconder atrás de um prédio. Depois de perguntar a um paciente de 9 anos se ele preferia sorvete de chocolate ou de morango, o médico Marcos Wesley Silva receitou sorvete de chocolate 2 vezes ao dia, mais Free Fire diário. Se você não sabe o que é Free Fire é um joguinho de tiro. Então, cara, eu não sei. Eu tava achando que o mundo tava louco, mas depois de ler essa notícia, eu pensei, de repente sou eu, né? De repente eu é que sou radical demais, sei lá, né? Os 2 remédios estão na receita, né? Então ele prescreveu lá antibiótico, olha que legal, anti-inflamatório, analgésico, expectorante e sorvete de chocolate 2 vezes ao dia, mais Free Fire diário. E é um jogo, meus amores, é um jogo, né? E a gente já tem, né, um monte de comprovação científica sugerindo que jogar videogame pode afetar as funções, né, e o desenvolvimento cerebral. Algumas notícias, como por exemplo essa que está mencionada aqui, que eu não vou clicar nela, diz que para melhor, né? E algumas evidências dizendo que isso está aumentando a ansiedade e tudo mais das crianças. Beleza, então, né, o paciente, né, de 9 anos de idade foi levado pela mãe para a unidade de pronto atendimento, né, em Osasco, na Grande São Paulo. E aí a mãe do menino, quando viu a receita, acreditou que o profissional tinha debochado dela e da criança.
Ô, doutor, como é que o meu filho vai tomar sorvete de chocolate? Ele tá com a garganta inflamada, disse a mãe. Olha que legal, a mãe, eu tô do lado, eu concordo com a mãe, né? Eu concordo com a Priscila da Silva Ramos. Tô contigo, Pri, né? Ela falou, doutor, você basicamente está de sacanagem com a minha cara, né? O moleque tá com a garganta inflamada e ele vai tomar sorvete 2 vezes ao dia e jogar videogame, essa é a tua prescrição, né? Junto com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, expectorante. E o médico, né, se justificou. Né, o moleque ele apareceu com tosse, gripe forte, dor de garganta, tontura, começou a vomitar, né, e aí foi levado para o hospital. E aí a notícia, né, diz: é comum que se acredite que alimentos gelados podem piorar, né, caso de nasofaringite. Vale destacar que não tem uma comprovação científica de que sorvete influencia a garganta inflamada, né? O jornalista estava esperando encontrar, né, um estudo duplo cego randomizado controlado por placebo, né, para dizer que você tomar sorvete de chocolate 2 vezes por dia vai piorar a garganta inflamada, né? Olha que maravilhoso, genial. O consumo pode inclusive ser benéfico, né? Por que ele é benéfico? Porque o consumo da substância gelada, ele pode ser analgésico, né? Só pelo gelado ele pode ser analgésico, né? Ele pode ser anestésico, né? E é isso que está acontecendo no mundo, gente. E aí eu quero que vocês... Não sei, onde é que tem aquela cordinha que pede para parar o mundo para eu descer? Porque eu não sei mais o que eu faço da vida. O episódio 826 do Projeto 0800, e eu tô aqui lendo notícias sobre, né, a ingestão de gelado exerce efeito anestésico. E aí a criança, depois de tomar um sorvete, porque o gelado do sorvete dá uma anestesiada na garganta, a criança ia conseguir comer. Pronto. Que maravilha. Medicina moderna, quando é mal feita, e a Ayurveda, quando é mal feito, são muito parecidos. Medicina moderna, quando é bem feita, por outro lado, a gente vai chegar nisso daqui a 2 minutos, grazie a Dio, né? Tem esperança no mundo, acho que tem, né? A mãe disse que o médico não esclareceu nada sobre os itens prescritos, né? E que parece que a mãe reclamou também que a criança nem foi examinada. O profissional perguntou o que o menino estava sentindo, ela falou que ele estava sentindo dor e tal, e aí ele tacou ali antibiótico, anti-inflamatório, expectorante, 2 doses de sorvete por dia e Free Fire, meus amores, e Free Fire, né? Um jogo de tiro, porrada e bomba, né? E a criança tem 9 anos. Maravilhoso. Se você, né, precisou agora, sei lá, tomar um chazinho para se acalmar, eu tô junto contigo. Eu tô do teu lado, eu não sei o que tá acontecendo, mas se você puder me consolar nos comentários, me diz que vai ficar tudo bem. Eu tô precisando de ajuda, tô precisando de acalanto depois dessa notícia, né? Eu tô precisando de ajuda, porque me abalou meu coração. Eu pensei, caraca, temos muito trabalho pela frente ainda mesmo, cara. Se, né, a lógica eu vou prescrever sorvete de chocolate, porque a garganta, né, o sorvete ele é gelado, ele para de doer a garganta. E dane-se todos os outros efeitos. Dane-se todos os outros. Dane-se o que os lácteos fazem com o corpo. Dane-se que a pessoa... Dane-se. Aí ele vai conseguir comer e tomar uma pá de remédio, né? E aí, quem sabe, com uma pá de remédio, né? Com 2 baldes de remédio, o moleque melhora. Tá? Então, eu não sei. Me fala aí, você acha que eu estou exagerando? Né? Matheus, pô, que exagero, cara. Sorvete sempre foi bom para controlar minha dor de garganta, né? Sempre que eu tô com nasofaringite ou com alguma inflamação, eu tomo um Chicabon. Eu acho que Chicabon devia ser prescrito por todos os médicos, né, em todos os postos de saúde, né, da nossa nação. Você é um exagerado. Fala que eu sou um exagerado aí nos comentários se você acha que eu estou exagerando. Ou me conta se você acha que, sei lá, né... 2 Chicabons e, né, toma o celular aqui e joga um joguinho. Isso seria uma prescrição pediátrica adequada para um quadro de nasofaringite com vômitos e tontura, diga-se de passagem. Maravilhoso. Vamos em frente antes que eu tenha que, né, me automedicar aqui eu mesmo. Né? Então o assunto da nossa live de hoje, vamos entrar no tema, né? Vamos entrar no tema da nossa live, efetivamente, no nosso 0800 de hoje.
né, para ver se acalma um pouco meu coração. Para você ver, né, que para eu acalmar meu coração, a gente vai ter que começar a falar sobre câncer, meus amores. Pra você ver que o negócio, o buraco ele não acaba, né? Se você acha que você tá no fundo, você, pô, pega uma pá elétrica e continua, porque eu tô precisando falar sobre estatísticas de câncer para eu me acalmar um pouquinho, né, dessa matéria que a gente acabou de ler, tá? Então hoje a gente vai falar sobre câncer e jejum terapêutico. Então vamos começar, porque eu quero trazer evidências modernas, inclusive que moram muito perto do meu coração, né? E evidências ayurvédicas para você entender, né, o que a gente acha sobre jejum terapêutico, né? Ou as possibilidades do jejum atuar no tratamento, né? Como linha de tratamento para cânceres ou algum câncer específico. E aí bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, né, para beber uma água. Chegamos na metade do nosso projeto 0800. Essa é a hora que, se você curte esse tipo de conteúdo, né, se você tá no YouTube, já se inscreve no canal, clica no sininho, manda isso aqui pra galera, deixa sua curtida. E se você tá no Insta, né, aperta no aviãozinho e chama mais gente para participar. Porque câncer talvez seja uma doença que você vai ver muito, né, ao longo da sua vida, infelizmente, né, porque é a segunda doença que mais mata no mundo hoje em dia, e no Brasil é a segunda que mais mata também. Então, a gente já perdeu um monte de gente, né, inclusive pessoas conhecidas, né, para o câncer, né. Recentemente teve o Pelé, né, vocês acho que acompanharam, né, a morte do Pelé, né, a jornalista Susana Naspolini, né, morreu jovem, 49 anos de idade, né, numa luta contra o câncer. Cláudia Gimenez, né, uma atriz bastante conhecida, ano passado também, né, perdemos Cláudia Gimenez para o câncer. Roberto Guilherme, que era o Sargento Pincel lá dos Trapalhões, você que é da minha idade, você lembra, né, dele. MC Catra, né, faleceu aos 49 anos. Estou falando só de pessoas que são conhecidas, mas tem um monte de pessoas que não são conhecidas ou são conhecidas, né, suas, mas não são conhecidas de muitas pessoas, né? Marília Pêra, recentemente também, né, morreu por causa do câncer. Beth Lago morreu por causa do câncer, né? E Glória Maria, né, um caso bastante famoso, né? Rita Lee, recentemente também, né? Rita Lee, recentemente um caso de pessoa que, né, muito conhecida. Então, a gente está vendo cada vez mais, né, isso. E você com certeza conhece pessoas, tem gente na sua família e tal, que sofrem de câncer, que de repente estão vencendo né, essa batalha que a gente chama, porque é mesmo uma guerra, né? E pessoas que não venceram, né, essa batalha e que a gente perdeu essas pessoas para o câncer, né? Então, será que tem, né? A gente já falou sobre isso, e eu tô falando muito sobre isso no nosso grupo de estudos de casos clínicos, né, recentemente. Você que é do Nilaya, a comunidade do Vida Veda, você tá sabendo, né, que a gente tem um grupo de estudos de casos clínicos e os últimos 2 meses foram casos de câncer que estão sendo estudados dentro do nosso grupo de estudos, né, lá dentro do Nilaya. Se você é profissional de saúde, se você quer aprofundar o seu conhecimento, botar a Ayurveda na sua prática clínica, se for nutri, psicólogo e tal, a gente tem uma comunidade sensacional que chama Nilaya, que é a comunidade talvez a maior comunidade Ayurveda, né, em língua portuguesa, não sei se em outras línguas também, mas, né, a gente estuda muito, né, doenças diversas, e a gente está uns 2 meses aí numa batida de estudo de câncer bastante interessante. E aí saíram uns vídeos novos no Nutrition Facts, umas evidências mais antigas sendo exploradas. Eu pensei, vou levar isso pra galera, que eu acho que vai ser muito interessante, tá? Mas, antes de eu avançar, deixa eu puxar a tela aqui pra mim, pra eu fazer um aviso pra você, porque tá aqui atrás de mim, olha só, esse é o... no Instagram vai estar ao contrário. Que droga, né? Esse aqui é o boneco, né? Não é o livro ainda, mas a gente está na pré-venda agora do meu novo livro, né? Os 4 Pilares da Saúde. Então ele foi publicado pela editora Planeta, uma das maiores editoras que tem hoje em dia no Brasil, e ele está em pré-venda na Amazon, né? Então se você entrar, tem link na minha bio do Instagram, eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo no YouTube, vai lá e garante a sua cópia, né? Ele está em pré-venda ao longo do mês de junho, né? No final de junho, início de julho, ele vai para as livrarias e vai chegar na sua casa também. Tem o Kindle, que está pela metade do preço do livro físico, se você gosta de coisas digitais. Se você gosta de pegar, né, mesmo no livro, garante a sua cópia, né, viva, né, física.
Em agosto eu vou fazer uma tourzinha, né? Vou passar em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma palestra em alguma livraria e eu vou autografar. Então, se você ainda não garantiu os seus 4 pilares da saúde, vai lá e garante. Ele já está no topo da lista de livros mais vendidos lá da Amazon, né? E vamos colocar esse livro, né, no top 100, pelo menos, vai da Amazon. Se puder ser o top 10, melhor ainda, para cada vez mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Né? Então, quando um livro chega no top dos mais vendidos, ele aparece mais para as pessoas, ele é mais divulgado. Então, se você quiser, já leva uns 2 ou 3, distribui para pessoas queridas, né? Se você tem uma empresa e quiser, né, levar esse livro para os seus funcionários, né, dar tipo de presente para os seus funcionários todos, entre em contato com a gente que a gente consegue te conectar lá com a editora e tal. Então, estou muito feliz. São 2 anos de trabalho para botar esse livro de pé. Consegui publicar ele com uma editora que vai distribuir ele para o Brasil inteiro e quem sabe em breve para Portugal, Espanha e outros países. Então assim, tô, né, extasiado, tô muito feliz e espero que você também possa se beneficiar desse conteúdo e que outras pessoas que você ama, né, que você quer, que conheçam o Ayurveda prático, né, que você pode aplicar realmente na sua vida e no seu dia a dia, né, possam ter acesso a esse conhecimento também. Beleza? Acho que eu fiz todos os avisos. E, mais um último, vai. Semana que vem, né, no dia 13 de junho, a gente vai começar um curso novo no Invicta, que é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. Esse curso chama Tempo, Divindade ou Inimigo, e nesse curso vão ser 6 encontros ao vivo no Zoom comigo e com um convidado. Eu tô fazendo um mistério ainda de quem são esses convidados, né? Eles vão aparecer aos pouquinhos aí no nosso rolê e eu vou apresentar eles para você, né? E a gente vai ter 6 convidados e convidadas sensacionais, né? Trazendo perspectivas diferentes sobre o tempo. Como você pode se organizar? Por que você tá tão ansioso? Né? O que você pode fazer para melhorar a sua relação com o tempo? Para o tempo não ser um inimigo, para você poder lidar com o tempo como uma divindade, né? E a gente tá tentando entender aqui se ele é uma divindade, se ele é um inimigo. E a gente vai ter conversas incríveis com os profissionais que assim, eu mais admiro mesmo a respeito, né? Sobre mitologia, filosofia, história da religião e também, né, organização pessoal, né, ciclos femininos. A gente está falando de um monte de coisa que tem a ver com o tempo. E isso vai começar na terça-feira da semana que vem, né? No dia 13 de junho começam as nossas aulas ao vivo. Vai ser toda terça-feira, 7 horas da noite do horário de Brasília, dentro do Invicta, que é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. Você pode, né, assinar o Invicta por R$39 por mês. É isso, acabou. Zerou, solta o microfone e vamos para a live de hoje. Tá, então, eu queria primeiro trazer, né, um dedinho de estatísticas sobre o câncer, né, aqui do governo brasileiro mesmo, né, aqui, né, publicados pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E aí eu estava, né, tentando entender, né, quais são, né, as incidências estimadas, né, de câncer. Então a gente sabe, né, que em 2022, né, ano passado, no Brasil, em homens primeiro, que é a ordem que eles colocam, 30% dos cânceres foram de próstata. 71.730 casos novos de câncer de próstata no Brasil. Ele é seguido pelo cólon e reto, traqueia, brônquio e pulmão, mas você vê como é uma diferença bem brutal, né? Tipo, cólon e reto 9% contra próstata 30%. Próstata é o câncer que mais mata homens, sem dúvida nenhuma, no Brasil, acredito que no mundo também. Tá? E aí, em mulheres no Brasil em 2022, né, 73.610 casos de câncer de mama feminina, né, 30% também, olha que curioso, né, 30% câncer de próstata, 30% câncer de mama, seguido também de cólon e reto. 9% também. Olha que parecido, né? É louco, né? Parece que isso foi... né, tem algum motivo por detrás desse negócio. Né? Até parece que tem uma causa para isso tudo. Né? E aí são 362 mil, né, mulheres e 341 mil homens com novos casos de câncer em 2022 no Brasil. Você vê que isso aqui dá tipo umas 700 e poucos mil pessoas, né? Estamos caminhando para 1 milhão de casos por ano, né, de câncer no Brasil. E aí a gente tem, né, casos, né, falando sobre a mortalidade em homens, 2020, a traqueia, brônquio e pulmões ganha por um pouquinho, né, da próstata,
E realmente, né, a localização primária, né, traqueia, bronco e pulmões, e aí depois ele espalha, faz metástase para outros lugares do corpo. E o câncer de próstata logo seguido, estatisticamente, é praticamente a mesma coisa, né? E aí mais para baixo, cólon e reto, estômago, esôfago. E no caso das mulheres também, a localização primária é mesmo mama, né, com 17 mil óbitos. Então é diferente a quantidade de cânceres e a quantidade de mortes, né, por câncer. Então você viu lá 300 e tantos mil casos de câncer de mama com 108 mil mortes de todas as neoplasias, 300 e tantos casos de mil homens com 117 mil óbitos, né? Então imagina que a gente tem 700 mil casos de câncer com 220 e poucos mil óbitos. É mais ou menos um terço, né? Um terço das pessoas que são diagnosticadas com câncer, né, vão ao óbito, digamos assim, se a gente for botar essa estatística lado a lado. O que é absolutamente aterrorizador, assim, né? Você pensar que tem uma doença e que essa doença não só é a segunda que mais mata, como ela é uma doença que tem, né, uma mortalidade relativamente alta. É claro que tem tipos de câncer que tem mortalidade mais baixa, alguns tipos têm mortalidade mais alta, mas ainda assim, pensa que é a doença que vai mais matar, né, tá entre as duas que vai mais matar todo mundo que você conhece. Eu não tô querendo ser, tipo, né, sei lá, não é para ser um filme de terror, o Projeto 0800. Eu não quero que isso aqui seja um carro fantasma, não quero ficar te dando susto, mas eu quero sim que você abra os olhos, que você se conscientize, que você entenda que a gente está no meio desse problema aqui e que a gente precisa fazer alguma coisa. Do contrário, a gente está seguindo uma tendência clara e essa tendência vai levar a gente para o lugar onde ela está dizendo que ela vai levar a gente, né? E aí eu venho com a pergunta de hoje, vocês que me fizeram, que é, Matheus, e o jejum, né? O Ayurveda fala sobre o jejum, hoje em dia estão se falando muito sobre o jejum na medicina moderna, na nutrição também. A gente tem evidências de que tem tratamento de câncer com jejum? E aí a gente entra, né, num vídeo que saiu agora mesmo, dia 12 de abril de 2023, mês retrasado, né? Falando sobre um caso de câncer terceiro estágio, né? Com reversão com o jejum terapêutico. Né, ele está lá no nutritionfacts.org, que é uma ONG, né, nos Estados Unidos. Eu tenho orgulho, falo isso sempre, porque eu tenho orgulho mesmo, de ter sido mais ativamente ainda, ser voluntário, né, dessa ONG na tradução para o português. Se você vier aqui no site nutritionfacts.org e botar, né, caso câncer fasting, né, que é o nome do negócio em inglês, né, fasting significa jejum, você encontra isso aqui. Tem as fontes citadas, e aí você consegue ver cada estudo científico que o Michael Greger ele vai citar, o Dr. Michael Greger vai citar. Olha a quantidade de estudos, cada linhazinha dessa é um estudo científico diferente. Você pode clicar aqui no estudo e ler o estudo na íntegra. Olha que coisa boa. Né? E não só isso aqui está disponível de graça para você, é uma ONG, como você ainda tem aqui, clica em Subtitles, se você tem português, ó, legendas em português, né? Legendadas aí pelo nosso querido João Madureira. Então eu vou agora passar esse vídeo aqui no mudo para você, vou botar ele um pouquinho mais lento, porque o Michael Greger fala muito rápido, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse estudo de caso, né, de câncer estágio 3, né, que foi tratado com um jejum terapêutico. É um estudo de caso que está bem próximo do meu coração, porque eu conheço, né, os estudiosos que montaram esse estudo de caso. Ele foi feito, né, numa clínica que eu trabalhei já, e eu fiquei muito feliz de ver, né? Então, você pode ver aqui, né, ele falando, né, após um diagnóstico de câncer, o foco, né, do foco do tratamento é monitorar, né, para ver se os pacientes, o que eles podem fazer, né, de passos adicionais. Além, né, de você só fazer a quimioterapia, a radioterapia, né, o que o paciente pode fazer que vai ajudar ele mesmo nessa luta contra o câncer. Então, antes, né, ele fez um outro vídeo, ele tem um monte de vídeos sobre o que você pode comer, o que você não deveria comer, né, mas aí nesse vídeo aqui ele tá preocupado com, e se não comer nada, né? Então, o jejum, ele já tem uma cultura, digamos assim, né? Uma cultura científica, né, e uma cultura religiosa também, né, mais antigo, né, no cristianismo, no budismo, no islamismo, a gente tem essa coisa do jejum, né? Você tem o Ramadã, né, que os
islâmicos jejuam, você tem a quaresma, né, que os cristãos, não sei se só os católicos, né, jejuam, você tem práticas de jejum no budismo, no judaísmo também, então jejum é uma prática muito comum, né, e aí a gente viu já, né, então ele está mostrando um estudo aí sobre o efeito da restrição de carboidratos no câncer de próstata, mas, né, em ratos castrados, né, então um estudo feito em animais, né, mas e aí, será que a gente tem estudos também em seres humanos? Né? Não tem estudos muito robustos em seres humanos, mas a gente tem estudos de caso. Né? Porque a maneira como você formularia um estudo, né, para você fazer um estudo duplo cego, alguma coisa assim, é difícil, né, em seres humanos com jejum. Mas a gente tem case reports, né, estudos de caso. E esse case report especificamente que ele está colocando aí na tela, você consegue ver aqui, é water only fasting, né, jejum de água exclusivo, né, e uma dieta baseada em plantas no tratamento de linfoma folicular grau 3, né, estágio 3. Esse estudo ele foi elaborado pelo Alan Goldhammer, pelo Michael Clapper, pelo Afsun Furubar e pela Tosha Myers. O Michael Clapper, eu falo dele sempre para vocês, né? Ele foi um grande professor meu, hoje em dia já é um médico aposentado, mas eu tive a honra de estudar na Califórnia, né? Sob a tutela muito carinhosa e muito precisa, né, desse médico. E o Alan Goldhammer é o diretor da clínica True North, né, que é uma clínica de jejum terapêutico de água, talvez a clínica mais famosa do mundo hoje em dia de jejum terapêutico de água, e eu já estagiei lá. Olha que coisa maravilhosa. Eu tive umas férias na faculdade de medicina lá na Índia, e eu fui para Califórnia e fiz um mês de estágio lá na True North. E foi de lá que saiu, né, esse estudo de caso. Jejum de água e uma dieta exclusivamente baseada em plantas, né, uma dieta vegetariana estrita, na gestão de linfoma folicular. Né? E aí eles falaram, né? A quimioterapia tradicional é a base do tratamento de linfoma folicular, mas na maioria dos casos o câncer ele volta, né? Depois de alguns anos. E a quimioterapia também está associada com uma toxicidade imediata e continuada, incluindo a possibilidade de geração de malignidades secundárias, não de outros cânceres, né? Por causa da químio. Eu não sei se você sabia disso, que existia esse risco, mas existe esse risco, né? Da quimioterapia gerar, não sei como é que fala em português, mas neoplasia ou malignidade secundária. Seria louco, né? O paciente vai lá tratar um câncer na quimioterapia e ele acaba desenvolvendo depois, ao longo do tempo, câncer por causa da quimioterapia. Mas isso é possível, infelizmente. Né? Então, será que a quimioterapia deveria ser, né, o tratamento primário? Será que ela deveria ser abandonada, né? E aí, uma mulher de 42 anos se apresentou para o médico de família com uma massa palpável na virilha, foi enviada imediatamente para fazer uma tomografia, a biópsia confirmou o diagnóstico de linfoma folicular de baixo grau. Né? E então eles encontraram o envolvimento de nódulos linfáticos na axila da paciente, o que levaria esse para uma classificação de estágio 3, que ele se espalhou pelo corpo. Ele não pareceu ser muito, né, agressivo, então ela foi orientada a monitorar a cada 3 meses. Mas ela não quis ficar sem fazer mais nada, só ficar monitorando. Então ela entrou em contato com a True North Health Center, né, o centro de saúde da True North lá na Califórnia, para ver, né, se eu fizer um jejum terapêutico de água, né, com supervisão médica. Ela não tinha histórico de tabaco, né, de consumo de tabaco, mas ela consumia uma dieta americana padrão, né, uma Standard American Diet, né, ela comia um monte de porcarias. E ela chegou na True North, eles botaram ela numa dieta à base de plantas, sem sal, sem óleo, sem açúcar. E aí ela fez 21 dias de jejum terapêutico de água, antes de voltar para uma dieta de alimentos vegetais, né, não processados e tal, frutas, legumes e tudo mais, né, cozidos, assados. Então, isso é um protocolo bastante clássico da True North, né? Você chega lá, faz uma dieta meio que purificadora, né? Eles fazem uma SOS Free Diet, né? Uma dieta livre de SOS, né? Em inglês, Sugar, Oil, Salt, né? A dieta não tem óleo, não tem açúcar e não tem sal. Zero, 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 rosca, né? E aí o paciente chega lá, ele odeia, né? Porque parece que a comida não tem gosto de nada. Aí depois de um tempo o corpo vai se acostumando, as papilas gustativas vão ficando mais sensíveis e aí a comida começa a ter gosto.
Então a gente faz uma alimentação para dar uma purificada nas pessoas que costumam comer muita porcaria, né? Que eles chamam de Standard American Diet, né? O SAD, né? SAD em inglês, né? É uma dieta baseada em produto ultraprocessado. Aqui no Brasil a gente não está muito longe disso não, tá? Então não vem se vangloriar, né? Ah, Matheus, isso aí é nos Estados Unidos. Não, no Brasil a gente também come um monte de porcaria. E aí eles lá primeiro fazem uma semana ou duas de purificação, depois botam a pessoa num protocolo de 21 dias, nesse caso aqui não é todo mundo, tem gente que faz 4 dias, uma semana. Eu vi, né, casos de 40 dias de jejum terapêutico de água, isso significa que a pessoa só bebe água, tá? Ela não come nada, não toma caldo, não toma suco verde, nada, água. Água e água destilada de um destilador que eles têm lá industrial, né? E aí você já pode pensar, Matheus, eu achei que a gente ia morrer. Quando eu pulo o café da manhã, eu acho que eu vou morrer, né? Não vai morrer, não. Então lá eles fazem jejum supervisionado por médicos modernos, tá? Não é uma clínica de Ayurveda, não. Mas eu era, né, um futuro Vaidya, né? Eu tava estudando para ser médico, e aí eu fui lá, né, ver, né, aprender o protocolo, né, e eu tô no caminho para tirar minha licença de jejum terapêutico de água, eu preciso voltar lá e ficar mais uns 3 meses com eles, e aí bota 3 meses na minha agenda, nos Estados Unidos, mas eu quero, eu tô, né, vamos dar uma organizada no Vida Veda, que de repente daqui a pouco eu consigo para os Estados Unidos e levar vocês comigo pra gente ficar lá, né, eu tirar minha licença, né, de jejum terapêutico também, fora o que a gente faz, né, dentro do Ayurveda já. E aí, essa paciente ficou 21 dias em jejum terapêutico. Eu não vi esse caso, eu não estava lá, né, na época. Foi em 2015, quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, quando eu virei voluntário do Nutrition Facts. Mas eu fui para o Nutrition Facts, eu fui para True North em 2018, se eu não me engano. Eu acho que foi 2018 que eu fui estudar lá, ou 2016. Foi um desses 2 anos. Enfim, 2000, acho que foi 2018, eu já tava com Vida Veda? Possível. Agora eu não lembro, acho que 2016, na real. Né? E aí eles fizeram um exame físico depois do jejum e parece que os nódulos dela encolheram. E aí, né, fizeram um exame de tomografia e parece que 90% dos nódulos pararam de estar ativos. E aí o que é impressionante é isso aqui, né? É você pegar a tomo de antes e depois. E você consegue ver que tem uma seta amarela aqui, né? Você não consegue ver meu mouse, no Instagram você não vai conseguir ver, mas você consegue me ouvir a descrição. E a seta amarela está apontando para uma bolota de um linfoma. E se você olhar a imagem B, né, a seta amarela está apontando para nada, para um nada. Então é louco, né? Porque você vê a paciente antes e depois de um jejum terapêutico de 21 dias, então quer dizer, um mês de tratamento, que basicamente ela não fez nada, ela só não fez alguma coisa, ela parou de comer, com uma maneira supervisionada por médicos. Não faça isso em casa, isso aqui não é uma recomendação terapêutica, não é para você sair agora e fazendo 20 dias de jejum. Ela tá lá e a gente passa em ronda 2 vezes por dia. O paciente faz exame de sangue semanal para a gente verificar os metabólitos, ver que tá tudo bonitinho funcionando. Mas o fato é que essa paciente saiu da True North, né, 21 dias, um mês depois, com um linfoma, né, no PET, tipo, zerado, né? E isso é muito impressionante, tá? Se você é profissional de saúde, se você não tá vendo, se você tá vendo isso no Instagram, depois, quando sair no YouTube, vê de novo que você vai ver a imagem, tá? E eu vou botar o link, né? E esses estudos estão todos na descrição do vídeo aqui para você também no YouTube, tá? Isso aqui é muito impressionante, é muito impactante você ver um caso desse. E aí o que aconteceu, né? Ela perdeu peso, perdeu cerca de 9 quilos, mas a gente sabe que o linfoma folicular ele não tem uma relação, né, com sobrepeso. Então o IMC parece, nem o IMC parece afetar, né, o desfecho clínico. Então é possível que a dieta à base de plantas tenha ajudado. Né? A gente sabe que linfoma folicular é o segundo tipo mais comum de linfoma não Hodgkin, que por si só ele é o tipo mais comum de câncer sanguíneo, né, em adultos. A ingestão de fibra alimentar, cereais, né, frutas e tal, uma dieta natural, né, vegetal, são relacionadas com a redução do risco de linfoma não Hodgkin, enquanto que o consumo de proteínas derivadas de animais, gordura de carne e laticínios tem uma relação com o aumento, né, da chance de você desenvolver linfoma não Hodgkin. Um padrão alimentar rico em carnes e tal teve associado com 3 vezes mais risco de linfoma, né? A gordura da carne e tal tem 5 vezes mais risco, né? E a gente está tentando entender por quê. Será que é inflamação, né? Tem a ideia de que os alimentos de origem animal aumentam o risco de câncer
por causa de um achado, né, da incidência aumentada de câncer em pessoas que são expostas ocupacionalmente a animais e carnes, criadouros de animais, açougue, essas coisas, né? E existe um argumento aí de infecção viral, né? Os alimentos de origem animal são uma fonte potencial de infecção, né, do que a gente chama de oncovírus, né? De vírus que podem levar ao desenvolvimento de doenças de câncer, né? Então a gente sabe, por exemplo, já estudou, né? Está estudando no grupo de estudos de casos clínicos no Anilaia, um caso de um paciente de HIV, né? Que teve um desenvolvimento de linfoma, por exemplo. Então, não sei se você sabe disso, mas o linfoma, né, o câncer, né, linfático, ele pode ser secundário a uma infecção viral. E a gente já tem isso bem documentado, né, na medicina moderna, não estou nem falando de Ayurveda. A pessoa ela tem uma infecção viral, potencialmente um oncovírus da vida, e aí ela tem o desenvolvimento, por exemplo, de um linfoma não Hodgkin como, né, secundário à infecção viral. E aí a gente sabe, e é essas ideias que o Michael Greger está conectando aqui, que as pessoas são expostas a alimentos de origem animal, né, ou ocupacionalmente, né, a pessoa que trabalha num açougue, trabalha numa fábrica de processamento de carne, eles têm uma chance maior de desenvolver câncer. Você não sabia disso, mas agora você sabe, né? E uma das hipóteses para isso, não só o processo inflamatório gerado pelo consumo desses alimentos e tal, mas o cara não está nem consumindo, ele só está exposto às carnes. E aí, uma das hipóteses para isso é que eles ficam mais expostos a esses vírus, né, a esses patógenos desses bichos que morreram, né? O bicho morreu, tem uma hiperproliferação de fungo, bactéria, parasita e tal ali dentro, e aí a pessoa que entra em contato com a carne, né, que está lá putrefando, que depois as pessoas comem, né, essa carne putrefada, ela aumenta o risco do trabalhador de açougue de ficar contaminado com um vírus, eles chamam de oncovírus, e esse vírus ele acaba gerando, né, linfoma, né, secundário, né? Ele acaba virando um linfoma depois. Não sei se você sabia disso, se eu estou bagunçando com a sua mente nesse momento, mas a gente já sabe disso. Isso é bem estabelecido na literatura médica, né? Então, o consumo, por exemplo, excessivo de proteína animal, ele pode encorajar mudanças malignas com a estimulação persistente e crônica, né, do seu sistema de defesa, porque você come lá as proteínas e elas vão irritando, né, a carne e tal, porque elas têm ali os vírus, parasitas, essa coisa toda. Então eles chamam de teoria da proteína animal, né, e falam sobre a caseína do leite, por exemplo, também com o aumento de linfomas em ratos, né? Então tem estudos aí conectando aumento de linfomas em ratos com o consumo de proteína animal. Não sabemos também se são os hormônios, se são os antibióticos que são contidos lá na carne, ou se é apenas uma questão de gordura saturada, né? Porque os dois podem ajudar a promover uma inflamação, essa inflamação pode ficar crônica, e aí isso pode entrar lá e ter um papel dentro do desenvolvimento de linfoma, né? Será que é só por causa da gordura, né? Será que são as toxinas que se acumulam na gordura de origem animal, né? Ele fala que parece haver uma ligação entre linfoma não Hodgkin e, por exemplo, carne, leite, consumo de peixe, né, como uma fonte imediata de quase todas as dioxinas e PCBs na população geral, que são compostos, né, químicos, as dioxinas, PCB, esses negócios, que a gente usa, por exemplo, para como defensivo agrícola, né, que eu costumo brincar, eu chamar de ofensivo humano, né, como agrotóxico, essas coisas, e muitas vezes nos plásticos, né, de embalagens e tal. Então eles são poluentes, né, que por estarem muito presentes na natureza, por exemplo, nos oceanos, né, os peixes ficam muito concentrados dessas dioxinas, né? Eles se acumulam principalmente porque são lipossolúveis, se acumulam na gordura desses animais. E aí quando você come a gordura do animal, né, que você come o animal, você come a gordura do animal, ou você aí que come a gordura do animal isolada, né, a banha, o ghee, né, dependendo do animal, se ele está bioacumulado de um monte de toxina, você que come a gordura isolada dele pode estar consumindo, né? Ah, mas Matheus, o ghee, ele não purifica, né? Não, né? Você cozinhar, né, a manteiga não elimina as dioxinas da manteiga, né? Então, você pode estar pegando do leite da vaca um monte de poluente. O mundo de hoje não é o mundo do Ayurveda de 3.000 anos atrás, né, meus amores? Então, né, a pessoa está comendo lá, a vaca bioacumula um monte de produto tóxico, porque ela fica comendo, né, um monte de toxina ao longo da vida. Aquilo bioacumula no corpo da vaca durante alguns anos, elas não vivem tantos anos, infelizmente. E aí você que come a gordura daquele animal, tá comendo, né, esses poluentes.
E aí, será que são os poluentes, né, que geram processos, né, carcinogênicos no corpo das pessoas? Né? Então, será que os vegetarianos estão expostos a 2%, né, de dioxina comparado com a população geral? Né? Você entende isso? Olha que loucura, né? As pessoas que não comem nada de origem animal, os vegetarianos, estão expostos a só 2% das químicas que a população geral está exposta. É louco, né? Que eu podendo escolher pela minha dieta ficar menos exposto a toxinas. Você está exposto, você come carne, peixe, frango, você está exposto a 100 gramas desse negócio, imagina. Eu, Matheus, que não como nada disso, estou exposto a 2 gramas. É legal, né? É uma opção que eu fiz, não quero comer esse negócio, não preciso, né? E eu tô menos exposto a essas dioxinas, esses químicos, esses negócios que podem gerar um monte de doenças, entre elas tá aqui a hipótese do Michael Greger que talvez possam gerar câncer, né? Os níveis mais altos nos Estados Unidos foram encontrados nos frangos, mas felizmente, né, os níveis de contaminação estão diminuindo em todas as carnes. Além disso, os consumidores podem reduzir ainda mais a exposição a compostos das tipo dioxinas, tirando a gordura dessas carnes antes de cozinhar. Aí você drena, né, a gordura da carne, né, cozinhando a carne, e aí não come a gordura. E carne orgânica, né? Esse estudo aqui foi falar, né? Consumo de carne orgânica não diminui o efeito associado carcinogênico dos POPs, né? Dos poluentes orgânicos persistentes, que é o nome desse negócio técnico, né? Os POPs, eles chamam, né? Persistent Organic Pollutants, né? São os poluentes orgânicos persistentes, que são as coisas que você vai expondo a vaca, né, ao longo da vida inteira, e ela vai bioacumulando aquele troço na carne, no caso aqui na gordura dela. E aí eles fizeram um estudo para tentar entender, será que se eu comer carne orgânica, né, eu diminuo esses poluentes? E aí a conclusão deles é não, né? No que diz respeito ao contaminantes carcinogênicos, as diferenças entre carne orgânica e carne convencional são surpreendentemente mínimas, né, excedendo os limites máximos, todas elas que são recomendados, né, independente do tipo de carne que você compra. Notavelmente, não só o consumo, né, da carne orgânica não só diminui o risco, né, de desenvolvimento de carcinoma, mas para alguns casos parece que algumas carnes ainda é pior. Né? Você comer carne orgânica pode ser ainda pior. Olha que loucura. O que pode diminuir a exposição de pesticida solúvel em gordura é a fibra, né? E depois a nossa flora intestinal também transforma fibra em butirato, né, que é absorvido pelo corpo no intestino, tem um efeito anti-inflamatório também, né, age como um supressor de tumor, demonstrado em mais de 100 estudos publicados, e pode ser protetivo, inclusive, contra o linfoma. Então, olha que interessante, né? O butirato, que é um composto químico produzido no seu intestino por bactérias, pelo seu microbioma, que a gente chama, derivado do consumo de dietas ricas em fibra, que normalmente são dietas mais pro vegetariano. Você não precisa ser vegetariano, mas você come dietas mais à base de legumes, frutas, verduras, porque carne não tem fibra, né? Então, ele pode ser protetivo contra linfoma, que é o assunto, né? Ele focou aqui no linfoma nesse vídeo. Então, o butirato tem um efeito anti-inflamatório, como eu já falei, ele está mostrando aí. Isso ajuda a explicar porque o consumo de frutas e vegetais foi não só associado ao risco diminuído de desenvolvimento de linfoma, mas também ligado à sobrevivência melhorada, né, dos pacientes, né, de linfoma. Então, ele entrou numa aqui de falar sobre linfoma, alimentação, né, a proteção, né, derivada da tua dieta, né, para o desenvolvimento de linfoma. A ingestão de vitamina C, por exemplo, né, de alimentos, pode ser protetora, mas os suplementos de vitamina C, não. Olha que interessante, a gente já sabe disso bastante, eu sempre falo isso para você. Né, eles testam aqui e falam, olha, se você come um alimento rico em vitamina C, a vitamina C desses alimentos, ela é protetiva. Se você toma cápsula de vitamina C, não parece fazer muita diferença. Então tem uma diferença de você consumir, né, a vitamina C, como exemplo aqui, né, do alimento e da cápsula, né? E os alimentos sempre ganham, né? Então talvez a razão, né, disso, né, dos veganos terem menos câncer de forma geral, né, mieloma múltiplo, por exemplo. E todos os benefícios, né, daqueles que comem mais fibra, não só as pessoas que evitam, né, as carnes. Tá? Os fitonutrientes e antioxidantes em frutas e vegetais podem inibir a progressão de tumores.
via uma série de mecanismos, além dos efeitos adversos potenciais da carne. Então, ele não está só advogando que você consuma uma dieta rica em legumes, frutas, verduras, e que você diminua o seu consumo de carne, peixe, frango e tal, porque os legumes, verduras, frutas, eles geram uma série de fenômenos no corpo que são antiproliferativos, anti-inflamatórios e tal. Por exemplo, na produção de butirato no seu intestino grosso pelo seu microbioma, pelas bactérias que moram dentro do seu intestino. Mas também, né, então não só os legumes, frutas e verduras são protetivos e ajudam, né, na recuperação, como parece que os alimentos à base de origem animal, por causa da bioacumulação de toxinas e tal, né, desses POPs, né, desses poluentes, principalmente na gordura, podem piorar o caso. Tá? Então, enquanto um piora, não é que não ajuda, né, ele atrapalha, o outro, né, ainda ajuda enormemente. Tá? Então, ele acabou não focando tanto no caso da nossa paciente de linfoma nesse vídeo. Eu vou deixar os vídeos, né, aqui para você na descrição. Se você quiser parar para assistir com legendas, fique à vontade também depois, né? Ele fala, né, do caso, então volta no caso dessa nossa paciente, né? E foi interessante que nas consultas de acompanhamento de 6 a 9 meses, ela relatou cumprir estritamente a dieta que foi ensinada para ela dentro lá da clínica, e os nódulos permaneceram impalpáveis. Então, né, eles publicaram isso em 2015, esse primeiro estudo de caso, e aí depois eles publicaram em 2018 o acompanhamento desse caso. Eu não vou fazer ele inteiro, mas se você entrar aqui tem, né? Regressão espontânea de câncer com fasting, né, esse vídeo é de abril de 2023, bem recente, do Michael Greger, e aí ele cita, né, aqui dentro tem os estudos do Goldhammer, Clapper e tal, né, do caso da paciente, se você quiser dar lá uma lida, né, e eles depois fizeram o follow-up, né, então o que aconteceu basicamente, né, vou botar de novo na descrição desse vídeo para você. Então, eles viram essa paciente na clínica, lá na True North, fizeram um jejum terapêutico de água com ela, fizeram os estudos de imagem depois, viram que o linfoma sumiu, né, o que foi muito impressionante. Ela estava em observação, né, pelos médicos modernos, não tinha muito o que fazer a não ser esperar, porque existe uma tendência à regressão espontânea, né, desses tumores, né, do linfoma. E aí ela tomou as rédeas da saúde dela e foi procurar uma terapia de jejum terapêutico. Na terapia ela teve a remissão total do linfoma, né? Aí eles fizeram acompanhamento de 6 meses, de 9 meses, de anos depois, e ela, tô resumindo aqui a história para você, ela continuou, né, em remissão. Né? Então ela é considerada uma paciente curada hoje em dia e ela basicamente, né, se converteu, né, a uma dieta à base de plantas, né, com mínimo de sal, açúcar e gorduras. E ela hoje em dia parece, né, pelo menos as últimas revisões, eu não tenho contato direto com essa paciente, ela parece que ficou curada, né? Não voltou a ter nenhum tipo de problema e nenhum tipo de complicação. Como é que o Ayurveda vê isso então, Matheus? Eu tô falando especificamente de um caso de linfoma aqui, tá? Linfoma folicular. Então, não é dizer, deixa eu fazer algumas considerações finais, 2 minutos de considerações finais e a gente encerra o 0800 de hoje. Não é dizer que todo caso de câncer responde bem ao jejum terapêutico de água. Não é. Tem muitos cânceres que hoje em dia já são estudados e a gente vê que o jejum não ajuda, tá? Então não é para você levar para casa uma ideia de que jejum cura todo tipo de câncer, não é isso. A gente viu um estudo de caso de linfoma folicular, que é um tipo de câncer bem específico, tá? Mas eu acho que qualquer avanço é avanço. Olha o solzinho voltando. Qualquer avanço, né, é avanço. Então, se você sofre ou conhece alguém que sofre de linfoma, talvez valha a pena procurar um bom profissional de saúde que entenda o mínimo de alimentação, jejum, para poder, né, te ajudar dentro do seu processo. Porque provavelmente, se a indicação do seu onco for você fazer quimioterapia, rádio, alguma coisa assim, você vai fazer. Tá, mas vem junto com o Ayurveda, vem junto com terapias integrativas, porque mal não vai fazer, né? Eu não estou advogando que você deveria não seguir a medicina moderna, de maneira nenhuma. Eu acho que você tem que estar acompanhado de um bom oncologista e também estar bem acompanhado de um bom Vaidya, né? De um terapeuta ayurvédico, de uma nutricionista, de alguém que entenda pra caramba, né? De como te dar suporte ao longo desse processo. Porque você vai tratar, né, pode ser que a quimioterapia não resolva ou gere, né, mais problemas no futuro, né? Pode ser que o câncer volte. E aí a gente sabe hoje em dia que com alimentação, estilo de vida, você pode ter uma recuperação muito melhor, né? Então, e aí, né, um parêntese, um asterisco final sobre
né, por que o Ayurveda tem tudo a ver com esse negócio aqui, né? Então a gente sabe, por exemplo, que, né, as doenças, né, os cânceres, as bolotas que são formadas no corpo, não importa se são arbuda, como a gente chama em sânscrito, granthi, como a gente chama em sânscrito, são doenças de crescimento. Né, são santarpanavyadhi, como a gente chama em sânscrito, né, no Ayurveda. São doenças de excesso. Né? Então, o jejum, né, a retirada de alimentação da pessoa, é um langhana, como a gente chama em sânscrito. Tô nerdando aqui no sânscrito agora, tá? Então você se acompanha aí, né? A gente tem terapia de redução de tecido e de aumento de tecido. E as terapias de redução de tecido são usadas em doenças de excesso de tecido. Então, a gente, né, usaria um jejum terapêutico naturalmente no Ayurveda também. Só que o Ayurveda ele vai além. E uma das coisas que eu achei muito lindas, né, quando eu estava lá na True North, trabalhando nessa clínica de jejum, é que eu podia olhar com um olhar ayurvédico de estudante iniciante na medicina. Eu ainda não tinha me formado, mas eu ficava olhando e via, né, por exemplo, você que estuda Ayurveda já sabe que quando a gente faz jejum, existe uma tendência a um agravamento de Vata Dosha. E eu, profissional de Ayurveda, conseguia ver esse negócio. Eu falava, cara, tá dando pra ver o Vata gravando. Tá gravando demais. Então o jejum ele não é absolutamente indicado para todos os casos de crescimento, porque ele pode gerar uma série de outras complicações. E essa que é uma das belezas incríveis do Ayurveda, que a gente tem uma leitura sobre essa complexidade. Uma indicação de quando usar o jejum, quando não usar, como acompanhar o jejum que reduz o tecido de outras terapias de manutenção, né, da saúde, como as oleações, por exemplo, se passar óleo no corpo da pessoa e tal. Então a gente acaba tendo um mapa muito lindo, complexo e completo sobre como tratar, né, os pacientes nesses casos, usando terapias de crescimento e redução de tecido, como o jejum é, né, mas de uma maneira a não gerar muitos efeitos colaterais, né, que o jejum muitas vezes gera para esses pacientes. Se você quiser saber mais sobre Ayurveda, né, eu tenho 2 cursos gratuitos também aqui. O link está na bio do Instagram e eu vou botar na descrição desse vídeo aqui também para você no YouTube. Um desses cursos chama A Essência do Ayurveda. É um curso totalmente gratuito para você dar os primeiros passos no Ayurveda. O segundo chama Diagnóstico no Ayurveda e é um curso também excelente para você que é profissional de saúde, está começando a querer entender como é que o Ayurveda diagnostica e trata doenças. Esses cursos são de graça para você. E aí, se você quiser avançar, né, mais ainda na sua saúde, a gente tem uma série, tem um grupo de estudos de casos clínicos na nossa comunidade, o Nilaya, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento pessoal, tem tudo isso já pronto, disponível para você. E, né, vou falar de novo, acabou de sair o meu livro, né, Os 4 Pilares da Saúde. Ele tá já na pré-venda, né? Dependendo de quando você assistir esse vídeo, ele vai estar vendendo. Então você pode, vou botar o link na descrição desse vídeo da Amazon aqui, para você poder ir lá e pegar a sua cópia. Se você estiver no Rio ou em São Paulo, de repente eu vou em outras cidades também, em agosto eu vou dar uma volta e a gente vai fazer uma turnê, né? Para eu poder poder deixar um carinho aí, né, no teu livro, se você quiser, né? Então fica aqui já o convite para agosto, a gente se encontrar aí em alguma livraria no Rio de Janeiro e em São Paulo e eu poder, né, deixar um recado para você no teu livro. O sol tá batendo forte aqui no meu rosto, então tá na hora de encerrar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica também no sininho para ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na tua saúde aí no TikTok, no Instagram, no Twitter, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.